Olá pessoal, no vídeo anterior nós exploramos o nosso mapa mental. Agora chegou a hora de resolvermos algumas questões, então vamos lá. Questão 1. O Estado é um ente personalizado, apresentando-se não apenas exteriormente, nas relações internacionais, mas também internamente, como pessoa jurídica de direito público capaz de adquirir direitos e contrair obrigações na ordem jurídica. Estado com letra maiúscula representa um país soberano. No caso do Brasil, estaríamos diante da República Federativa do Brasil. O Estado é um ente personalizado. Ok, no nosso mapa é o bonequinho com cabeça de brasão da República. Vimos que possui personalidade jurídica de direito público interno e externo. Quem possui personalidade jurídica existe no mundo jurídico e pode, conforme diz a questão, adquirir direitos e contrair obrigações. Portanto, a questão está correta. Questão 2. Os municípios e os estados membros da Federação Brasileira são dotados de personalidade de direito internacional. Errada a questão. Os entes federativos não possuem personalidade jurídica externa. Se assim fosse, poderiam contrair direitos e obrigações internacionalmente, o que só é possível à República Federativa do Brasil, que possui personalidade jurídica de direito público interno e também externo. Questão 3. A Federação Brasileira se compõe dos seguintes entes federativos: União, Estados, Distritos Federal, municípios e territórios. No nosso mapa, temos no quadro de fundo azul os entes federativos: União, Estados, Distrito Federal e municípios. Os territórios são espécies de autarquias e não entes federados. Questão errada. Questão 4. A Constituição da República Federativa do Brasil adotou, como forma de Estado, a federação. A existência dessa federação é caracterizada pela subordinação dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios à União, nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil. Errada a questão. Não há hierarquia entre os entes federativos, pois todos são autônomos. Aliás, não há hierarquia entre a República Federativa do Brasil e os entes federativos, e nem há hierarquia entre os entes federativos e a entidade administrativa por eles criada. Só vai haver subordinação quando falarmos de órgãos. Os órgãos, sim, são subordinados à pessoa a qual eles pertencem. Questão 5. A forma federativa de Estado adotada pela Constituição Federal consiste na descentralização política e na soberania dos Estados-membros, os quais são capazes de se auto-organizar mediante a elaboração de constituições estaduais. Errada a questão. Com relação ao conceito de descentralização política, a questão está correta. Porém, os Estados-membros e demais entes federativos possuem autonomia e não soberania. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Repare como o nosso mapa mental traz de maneira proposital as palavras-chave que as questões utilizam para confundir os candidatos. Questão 6. Na Federação Brasileira, a União é a entidade soberana, enquanto os Estados-membros do Distrito Federal são entidades autônomas. Dessa vez, a questão tenta confundir aqueles que acham que União e República Federativa do Brasil são a mesma coisa. União é ente federativo, possui autonomia e personalidade jurídica de direito público interno. Quem possui soberania é a República Federativa do Brasil. Por ser soberana, a República Federativa do Brasil possui personalidade jurídica de direito público interno e externo. Questão errada. Questão 7. Consoante o modelo de Estado federativo adotado pelo Brasil, os Estados-membros são dotados de autonomia e soberania, razão por que elaboram suas próprias constituições. Errada a questão. Os Estados-membros, assim como os demais entes federativos, União, DF e municípios, não possuem soberania, possuem somente autonomia. Isso significa que, ao elaborarem suas constituições, os Estados-membros devem observar os limites impostos pela Constituição Federal. Aqui vale um comentário para que você não confunda Estado-membro, por exemplo, Estado de São Paulo, Estado do Rio Grande do Sul, Estado de Pernambuco, com Estado escrito com letra maiúscula, que se refere à República Federativa do Brasil, essa sim, soberana. Questão 8. No que se refere à administração pública direta e indireta, julgue o item a seguir. Os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal são pessoas jurídicas de direito público que integram a estrutura constitucional do Estado, sendo dotadas de soberania e autonomia política, administrativa e financeira. Já começou a ficar repetitivo, né? Só a República Federativa do Brasil possui soberania. Os Estados-membros, os municípios e o Distrito Federal não possuem soberania, possuem autonomia. Veja como para resolver questões, muitas vezes só precisamos identificar as palavras-chave. Questão errada. Questão 9. A organização política administrativa da República Federativa do Brasil compreende os entes da federação, que possuem a tríplice capacidade da autonomia: auto-organização, autogoverno e auto-administração. Para respondermos a esta questão, vale a pena aprofundarmos o significado de autonomia para os entes federativos. A autonomia dos entes federativos significa que eles possuem as seguintes capacidades: auto-organização, capacidade de elaborar as próprias constituições,
ou lei orgânica, no caso dos municípios e do Distrito Federal, autogoverno, capacidade de estruturar seus poderes, executivo, legislativo, judiciário, e eleger seus representantes nos poderes executivo e legislativo. Autoadministração, capacidade de prestar os serviços e desempenhar as atividades que lhes foram entregues pela Constituição. Agora ficou fácil, né? Questão correta. Questão 10. Não se considera o município entidade federativa, embora se reconheça que ele dispõe de capacidades de auto-organização, autogoverno e autoadministração. Mais uma questão explorando o significado de autonomia e questionando a respeito dos entes federativos. Já sabemos que os entes federativos são a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Questão errada. Questão 11. A inexistência de um poder judiciário próprio reflete a ausência de autonomia dos municípios, tendo em vista que o modelo de Estado federal adotado pelo Brasil é embasado na autonomia da União e dos Estados-membros. Errada a questão, né? É verdade que os municípios não possuem poder judiciário próprio. No nosso mapa, colocamos até um X vermelho em um dos órgãos municipais que representaria o Tribunal de Justiça. Mas não é porque o município não possui poder judiciário que ele não é autônomo. Além disso, o modelo de Estado federal possui não só a União e os Estados-membros, mas também o Distrito Federal e os municípios. Ok, pessoal, continuaremos a resolução de questões relacionadas a este mapa no próximo vídeo. Continue comigo, firme e forte. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!